Olá, guris e gurias. Duas coisas antes de começar o vídeo. Primeiro, não sei o que acontece com a minha câmera e quando eu gravo ela deitada, a imagem distorce nas laterais. Eu não sei o que tem acontecido, mas como eu sei que muita gente também tem o costume de assistir vídeos no YouTube pelo smartphone e pelo tablet, então eu acho que gravar o vídeo em pé não seja tanto empecilho. Não seja tanto empecilho assim. Segundo, sim, eu cortei o meu cabelo do último vídeo pra cá. Hum. Eu fiz esse corte mais conhecido como undercut. Então, se alguém tinha curiosidade em saber se dá pra cortar, dá sim. Ah, eu, eu acho que nem tá tão liso assim, porque por baixo não tava muito liso, mas enfim, ainda tá bem lisinho. Eu acho que eu passei depois umas duas vezes que eu cortei. E eu gosto assim, eu gosto de deixar ele esse ladinho maior aqui. Eu acho que super combina comigo. Peço licença e vamos começar o vídeo. Então, o tema do vídeo é como convencer uma cabeleireira a usar Enê. Por que isso? Ao longo desse tempo todo, desde a criação do Todo Enê, eu venho conquistando algumas pessoas para que estas usem o produto. Não ganho nada com isso e de verdade eu nunca ganhei. Até porque nem tem propaganda lá. Eu também nunca. Enfim, não ganho nada com isso. Mas eu ganho de uma forma super diferente, que é saber que eu levo um pouco de. Conheço cultura pra esse povo. Que bom. Enfim. Sabe, e é super legal quando uma pessoa tem uma dúvida e eu consigo sanar essa dúvida. Quando uma pessoa tem aquela coisa, eu uso ou não uso, sabe? E eu vou lá e, tipo, eu mudo a vida da pessoa, porque tem realmente gente que fala que depois realmente mudou de vida porque se deu super bem com o cabelo, não gostava do cabelo antes. Ah, tem uma prima da minha mãe que ela é formada e ela é cabeleireira. Cabeleireira. E ela sempre gostou muito do meu cabelo, mas ela falava que nos anos 90 ela já houvera usado Enê uma vez. E o cabelo dela ficou duro e caiu e ela teve que cortar, enfim, aquela história toda que nós já estamos muito acostumados a ouvir, né? E, enfim, ela me viu usando por anos e ela não acreditava que era só Enê. Até que uma vez nós sentamos e conversamos. E eu falei pra ela, porque realmente eu acho que nas escolas de formação desses profissionais, quando se entra em química, pelo que eu entendi com ela, não. É muito branca essa luz, né? Não é muito utilizado o produto dessas escolas. Não é ensinado nada sobre isso. Não sei por quê, até porque é um produto mais de se usar em casa, talvez, eu não sei. Então, ela saiu de lá com um conhecimento nulo sobre isso. Ela acessou o Todo Enê também, e depois ela veio em casa, tirou todas as dúvidas comigo. Eu indiquei pra ela qual Enê ela deveria comprar. E ela era loira. Só que ela sempre teve muita vontade de usar o cabelo preto, porque o marido dela adorava ela de cabelo preto, enfim. Hoje em dia ela se dá super bem com o Enê. E eu fico super feliz com isso. De saber que uma profissional usa, né, o Enê e além de tudo seguiu as minhas recomendações. Claro que depois cada um mexe ali nas recomendações e faz o seu próprio jeito de usar o Enê. Ah, e eu já usei, acabei levando outras pessoas também a utilizar. Por exemplo, meu ex-namorado. Nós passamos acho que um ano e eu nunca tinha contado. É uma história super louca. Porque eu nunca tinha contado pra ele sobre o Enem. Em relação ao cheiro, principalmente quando nós começamos há uns 4 anos atrás, eu acho que é, né? No começo, lá, uns 4 anos atrás, o Enem não tinha esse cheiro mais ameno que ele tem hoje em dia. Então era um cheirinho bem forte. E eu falava que era por causa de uma tinta, eu não sei por quê, mas eu nunca quis contar pra ele. E ele acreditava que o meu cabelo era, tipo, liso daquele jeito de verdade, entendeu? E ele fazia progressivo no dele. E, enfim, eu passei acho que quase, realmente, um ano sem contar pra ele. E eu falava que o cheiro daquilo era tinta, até porque às vezes ficava marcado e, tipo, não tinha como ele desconfiar que não fosse tinta, né? Até que um dia,
eu tava conversando com minha mãe, eu falei assim, mãe, acho que eu vou contar, sabe por quê? Porque ele tem muito trabalho com o cabelo dele, ele, não sei, eu acho que talvez combinasse com o estilo de vida que ele leva. E eu cheguei pra ele e falei assim, preciso te contar uma coisa. Ele, o quê? Eu falei assim, não, pera, vamos sentar, vamos conversar primeiro. Eu falei pra ela, olha, tem uma coisa que eu te escondi esse tempo todo. Aí, que coisa? Aí eu falei assim, então, eu tenho um blog na internet que recebe mais de 2.000 visitas por dia. Ele ficou assim. Mas não é bem um blog que eu quero te contar. É que eu sou usuário de Enê. Eu não sabia o que fazia. Ele ficou assim, ó. Usuário de Enê? Ele pensou muito e ele falou assim: por acaso tu tá falando de química de cabelo? De alisante? Mentira. Ele não acreditava. Mas o jeito que eu contei, depois ele falou assim: que parecia que eu tinha falado que eu era usuário de droga. Ah, e assim, ele acabou se interessando muito pelo produto. Nós conversamos muito sobre qual Enê ele deveria utilizar. Eu falei assim: tu vai usar mesmo? Tu quer mesmo usar? Tal. Acabou que ele começou a usar o Enê e depois iam uns dois juntos pra loja comprar Enê. Enfim. Então, assim, existem algumas pessoas daí que eu fui no convívio pessoal que eu fui contando. A minha dentista, por exemplo. Eu fui bem sincero com ela. Ela adora meu cabelo, né? Ela falava muito do meu cabelo e tudo mais. Ah, Só que eu falei pra ela que não combinaria com o estilo de vida que ela leva. Mãe de dois filhinhos pequenos, com um consultório. O marido é empresário e tem toda aquela correria. E eu falei pra ela que eu acho que não. Eu acho que ela é muito branquinha também pra usar o Enê. Então tem algumas pessoas que realmente eu chego e falo assim: não, não use. Porque eu acho que não daria certo contigo. A minha mãe, durante muito. Minha mãe foi uma das primeiras, quando eu contei que eu passei nele pela primeira vez, isso que eu tinha o quê? 16 anos, 17, 16 anos. Eu não vou falar quantos anos eu tenho hoje em dia, mas eu já passei dos 20 e poucos. Ela falou: teu cabelo vai cair. Minha avó, então. Teu cabelo vai cair. Tipo, tu é louco, guri. E, sabe, aquela N coisas. Então, parecia que eu tava, sei lá, velho, fumando crack. E, então, minha mãe foi uma das primeiras que não gostou. Depois ela se acostumou com a ideia. E para todas as amigas dela que falavam assim: nossa, que cabelo lindo que teu filho tem. Minha mãe era a primeira a falar que era Enê. Pra tia do lanche ali da esquina e tal. E eu, pra tia o pessoal da. Eu moro na avenida, então o pessoal da bicicletaria, né? As meninas lá da bicicletaria, e me contava. E depois minha mãe aceitou total. Que termo, né? Mas é isso mesmo. Depois tanto que minha mãe, há um tempo atrás, ela começou a usar Enê depois do quê? Depois de 5 anos, 6, 7 anos eu usando Enê. Ela também usou o Enê colorido, o Enê castanho. Foi muito legal essa experiência. Eu vou até voltar para contar depois como que foi, porque são poucas as pessoas que nós temos conhecimentos que só usaram o Enê colorido, o Enê castanho, castanho mel. Enfim, ela usou e ela realmente ela gostou muito, porque ela não queria um liso escorrido. O cabelo dela não é aquela coisa Vanessa da Mata, negra nem nada. Mas o cabelo dela é bem volumoso, sabe? E E ficou legal o resultado. Ela usando o Enem Pó apenas 2 vezes. Ficou super legal porque cobriu os fios brancos dela. Eu quero trazer ela para contar essa experiência toda. Mas enfim, é isso. O que eu queria falar, eu acho que eu passei o recado. É a minha experiência pessoal, né? Eu não estou fazendo vídeos, isso tem que ficar bem claro que eu não estou fazendo vídeos de tipo This is how we do ou como fazer ou como passar o Enê. Talvez eu faça isso um pouquinho mais lá pra frente. Mas quando eu gravei o primeiro vídeo, que era tag de perguntas, eu falei assim, mãe, eu vou gravar só esse vídeo, não vou gravar mais, porque eu não tenho paciência de ficar gravando, editando. Eu também nem tenho jeito pra fazer isso, tipo, ficar falando em frente à câmera, porque eu sou muito bobo. E... Mas, enfim, eu acho que eu tô no quarto vídeo, né? E eu fiquei de mandar um beijo, então, pro Samir Souza,
Isso era pra ser um coração. Um beijo. Tem algumas perguntas que sim, eu vou responder qual marca eu utilizo, como eu faço pra fazer algumas coisas. Mas então eu peço pra deixar nos comentários. Eu acho que é melhor, aí eu faço um outro vídeo falando só de algumas curiosidades de como eu trato o meu cabelo. Tem umas curiosidades super legais pra contar pra vocês, mas eu gostaria que vocês perguntassem então pra eu não ficar muito perdido do que gravar e do que fazer, de qual é a real necessidade que vocês querem fazer. Bom, o vídeo já passou de 10 minutos, eu acho melhor eu parar de falar, porque ninguém tem todo o tempo do mundo assim pra ficar me ouvindo conversar, né? Mas então, o vídeo não tinha um propósito, o propósito era. O vídeo não tinha propósito? A propósito do vídeo era contar um pouquinho dessa minha experiência de convencer as pessoas. E eu tenho tido, durante esse tempo todo, experiências muito positivas em trazer pessoas para usar também essa química que é muito difícil de começar. É uma coisa muito duvidosa, né? Porque tem tanto mito, é tão cercado de mistérios. Esquenta aquilo, põe vinagre para tirar o cheiro, ou não pode levar para as pontas, que as pessoas realmente se recuam um pouquinho. Mas eu acho que com calma, com paciência e com verdades concretas, eu acabo sendo sincero em relação ao uso dessa química, que, como eu disse, uma vez que se iniciou é muito difícil voltar, sair. Eu sim, já saí até uma vez, Dani, uma vez, porque se bem que eu queria ficar loiro, e fiquei, mas não adiantou, não combinou comigo, eu tive que voltar. Então, bom, é isso. Eu espero que nós tenhamos batido esse papo informal. Eu volto na próxima com um outro tipo de ideia e já tenho um vídeo diferente pra fazer na cabeça. Exos, exos, exos.